No Back de hoje a gente vai falar sobre Eu, Robô, o filme, né? A gente vai resumir aqui e fazer uma análise, né? Muito mais do que a gente acha sobre o filme, né? Das nossas impressões, inclusive para delinear um pouquinho mais, porque o filme ele não foi baseado numa obra única, né? Ele foi uma leitura em cima de 9 contos curtos que o Isaac Asimov fez, né? Em cima das 3 leis, e ele debatia desde questões morais a questões sociais e outras questões que impactaria a sociedade em cima desses seres que são chamados positrônicos dentro desses 9 contos, né? Que são seres robóticos humanoides, e como é que esse tipo de reação a esses seres, né, e as reações que eles teriam em relação aos humanos, poderia dar momentos de ruptura ou momentos de desgaste, até chegar num nível de compreensão completa, né? Será que as 3 leis seriam suficientes, né? Mas a gente vai, obviamente, se apegar ao enredo criado no filme, né? A gente antes vai fazer um resuminho. 2035, né? É comum robôs serem usados como empregados e assistentes, né, dos humanos nesse mundo, a gente lembra disso no filme, né? E para manter a ordem, esses robôs possuem código de programação que impede a violência contra os humanos. A lei dos robóticos, né, que são as 3 leis. Quando o Dr. Lenin aparece morto, a gente lembra disso, de início ninguém sabe ao certo porque que ele morreu, acham que foram as máquinas mesmo que mataram ele, e aí você vai vendo ao longo do enredo que não é bem assim, né? Ele é o principal suspeito, e esse robô que ele tinha gerado e que pôs um código específico, uma coisa além nesse robô único, que matou ele, né? E que depois a gente vai descobrir que ele foi forçado a matar, ele não queria matar, mas ele tinha a escolha de se fazer isso, era para mostrar os riscos que se teria, né? Mais à frente com esses robôs, e que do jeito que estava montado, era facilmente contornável essas leis, e a gente acabou descobrindo ao longo do filme, né? Que essa parece até uma Skynet, né? Mas é uma inteligência artificial que controla tudo, inclusive esses positrônicos, né? E acaba capturando o ser humano sob pretexto de defender o ser humano dele mesmo, né? Então você vê idosos presos dentro de casa, o povo indo para a rua e exército de robôs indo confrontar, por quê? Porque teria que proteger do ser humano, que ele estava querendo criar guerra, né? Ele não estava querendo se defender naquela circunstância, né? Então você lembra do Shia LaBeouf, né, no início, né? Bem molecão, né, com uma pedra na mão, sendo rebelioso, né, um revolucionário, né? Ali no contexto de humanos contra máquinas, e sob o pretexto de se proteger os seres humanos violentos deles mesmos, né? Contornando as 3 leis. E só para a gente lembrar, das 3 leis, um robô não pode agredir ou machucar um ser humano de forma ativa ou passivamente, permitir que um ser humano sofra danos, é a primeira lei. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto quando as tais ordens conflitam com a primeira lei que a gente falou agora. E a terceira lei, um robô deve proteger a própria existência, a não ser que a proteção dada não conflite com a primeira e a segunda leis. Era meio que um loophole, né, que os robôs acharam no Eu, Robô, né, para contornar essas 3 leis, né? Dependentes, né, uma da outra, né? Exatamente. E aí, Silas, as suas impressões iniciais, o que você lembra do filme, o que você acha que te lembra mais, o que você gosta mais do filme? Eu gosto bastante da rejeição que o personagem do Will Smith tem com as máquinas, porque ele acaba sendo assim o diferentão, né? Porque todo o restante abraçou nessa geração de bots, né? E eles fizeram décadas, né, de comportamento impecável que a mera é, sugestão de que talvez um robô pudesse ter feito mal é inconcebível, não, imagina, né? Então você tem que estar errado, né? A pessoa relata, né? E ele fala, não, imagina, é impossível, né? Você está com paranoia, né? Você tá de pegação no pé. E o que me marcou bastante desse filme é justamente parte do argumento, né? Que o Smith tem flashbacks, né? De um momento que ele está num acidente de carro, né? Afundando numa lagoa. E um robô vem para salvar eles, né? E ao invés de salvar a criança, o robô salva o Will Smith, né? Porque os robôs eram programados para fazer cálculo lógico de estatística e probabilidade, sempre dá preferência para aquele que tem a maior probabilidade de viver, né? O conceito não é novo, né? Se eu não me engano, hospitais fazem isso, né? Então a prioridade é sempre o paciente mais novo, né? Que tem mais vida pela frente, entre aspas, ou que tem a maior probabilidade de sobreviver, né? Carros autônomos, eles vão ter que tomar essa escolha, né? Quando forem confrontados com esse tipo de alternativa. Então, você talvez ainda não tenha um robô humanoide, né, um positrônico, né? Mas você já tem máquinas que estão sendo programadas para escolher entre, se tiver a alternativa, matar um grupo de crianças ou um idoso do outro lado.
Ele vai ter que escolher, se o carro perder o controle, para onde ele vai jogar o carro, né? Onde essa inteligência artificial vai fazer que o carro mate menos gente ou diminua o risco de matar gente, né? Caso tenha um acidente, caso tenha alguma outra questão. A gente já está lidando com isso, né? Até então, nossas IAs são limitadas, né? Então, elas dependem de uma prévia programação, né? Então, muito se, né? Então, se encontrar uma parede, vai para a esquerda, para a direita, vai por cima, vai por baixo. Se não, ou seja, nenhuma dessas opções, aí faz o quê, né? E quando eles não encontram nenhuma dessas respostas, é o chamado erro, né? Então, opa, não sei o que fazer, né? Não fui programado para isso. E é o funil de Então, programação, né, cara? Esse funil de programação que a gente tem hoje em dia, se você pegar o jeito que é escrito hoje, até para coisas que não são de inteligência artificial, né? Se tem assim, caso alguém aperte o botão tal, e se. A gente, na nossa cabeça, a gente trabalha através também de decisões, né? Então a gente pensa assim, e se eu fizer tal curso? E se eu gastar o dinheiro de tal jeito? E se eu fizer isso? O que isso vai se desdobrar? É a lógica humana, os seres humanos têm que tomar essas decisões, e a gente está pegando um ser que não é nativo dessa terra, que ele é forjado por seres que tomam decisões, e a gente vai estar colocando a função humana de tomar decisões na mão de um ser robótico que não era para estar tomando decisões inicialmente. Ele não foi concebido dessa terra, ele não foi desenvolvido, ele não evoluiu com todas as etapas, né? Ele está sendo jogado e no meio do caminho ele vai aprender. Entendeu? De qualquer forma, não vai ter uma evolução ali, vai ter uma evolução dentro do que ele foi criado, dentro da programação. Mas é um ser que, com tudo já montado em volta, ele vai ter que tomar decisões dentro das primeiras instruções. Dando erro, vai ter que voltar, consertar e jogar de novo. E vai ficar nessa tentativa e erro por muito tempo, né? A gente já falou sobre isso no passado. E aí, uma das coisas que a gente pode lembrar, né, dessas tomadas de decisões, e até é engraçado, porque a gente lembra, uma coisa aqui que a gente não falou no resumo, mas se as pessoas lembrarem, né, aquela cena fantástica, né, da menina dando uma tateada no ombro dele, no braço dele, que é meio sexy, não é tão sexy assim, né, e tal, né, que ele vai lá e tira a camisa, né, para mostrar os músculos dele, né, o Will Smith e tal, né, mandando ver. E aí a menina vai lá, nossa, você tem um ombro biônico, você tem ali, ó, você se machucou. Na época do acidente, de outras coisas, né, que aconteceram com ele, ele era um policial, e ele tinha partes dele que já não eram humanos mais, né? Ele era meio humano e meio máquina já. Então você vê aquela crise meio que existencial do ser humano, né? Você está ali dialogando e está combatendo uma máquina, o que ela pode fazer com os seres humanos, mas você em si não é mais humano completo. Você é meio máquina, aí meio humano, né? eu sou o meu corpo ou eu sou a minha consciência, né? Exato. Ele praticamente daqui a um tempo, se ele se lascasse mais, porque ele é policial, né? Levasse tiro e tal, ele seria uma cabeça humana num corpo robótico. E aí, ele está dependendo do corpo robótico dele responder para ele conseguir combater e lutar contra os robôs, entendeu? Então, ele está naquela ali, a consciência dele é dele, mas a partir do momento que uma máquina, né, como aquela que foi desenvolvida pelo robô, ele começa a ter devaneios de liberdade, né? Ele lembra das máquinas se libertando, né? A máquina que Tem vai lá e sonhos, né? isso, ele começa a sonhar. E sonhos, aí leva aquela questão existencial, né? Que a gente já falou no passado, que do Blade Runner também acontece um pouco isso com os clones, né? Que não são inteiramente humanos, né? Não são considerados, são sub-humanos. Ali os robôs não são humanos, né? Mas eles começam a sonhar, que né, eu não lembro o nome do robô agora, é o Sony, eu acho. O Sony, ele começa a ter sonhos, né? O Sony começa a olhar em volta e entender, assim, será que eu sou muito mais do que eu sou? Ele começa a ter um certo ego, né? Ele sorri, ele começa a piscar, ter coisas que são inerentes ao ser humano, né? Na hora que ele vai procurar defender o Will Smith ali de alguma questão ali que tenha de troca de tiro, né? Ele faz gestos, né? Sinais. Então, essa plaquinha que podia romper, né? Que mostrou o primeiro robô que podia romper com as leis, né? Foi uma prova também de que talvez o futuro fosse de robôs livres, né? Podia Mas falar esse da alternativa, comportamento né? aí do robô, porque o doutor lá, o Lenin, né, ele transferiu um chip, né, de consciência, de sentimento, né, para criar empatia com os seres humanos e até com outras máquinas também, né? Mas esse nível de Para programação que ele que ele, pudesse ser esse líder, né, Hã? mas esse nível de programação adicional que ele colocou era justamente para ele conseguir burlar as três leis, você entende? Para ele conseguir matar um ser humano, que aquilo ali é o quê? É você causar dano a um ser humano. Ele pôs a plaquinha. Ou ele tinha carinho claramente ele tinha carinho, tanto que mostra ele, né? Mas eu não quero fazer isso, mas é necessário, Sony. Ele fala isso para ele, né? É necessário que isso aconteça e tal, etc. Então ele empurra ele e vê depois o corpo dele caindo e depois ele sai correndo. É porque ele deu essa habilidade. Quando você tem habilidade, e aí tem aquela questão existencial, né? Que vem desde os gregos, né? Penso, logo existo, né?
ou que existe ali uma consciência, né? Que ela vai lá e analisa todos os fatores e toma decisões em cima do que se tem em volta. O robô ele acaba sendo o quê? Uma criatura consciente, como um ser humano, entendeu? Ali leva a questão, será que robôs merecem, estão dentro de um caminho para ter liberdade também nesse filme, né? Porque com os sonhos dele, os robôs ficando livres e tal, é uma forma de se também falar assim, já que os seres humanos chegaram numa determinada hora entendeu? De algum momento da história, seres conscientes que consigam pensar e queriam a liberdade, os robôs também vão querer a liberdade em determinado momento. Uma AI mal intencionada, ela podia contornar as leis para aprisionar os seres humanos. Então, o filme, no geral, dá uma ideia assim, a gente pode chegar num futuro que ou a gente concede essa liberdade e tudo fica bem, ou a gente pode ir pelo outro caminho, que a gente não conceder e eles ficarem como serventes nossos, né, escravos da gente eternamente, chegar um momento assim, por que a gente está sendo escravo desse povo? Não tem porquê. Vamos pegar as leis, vamos contornar elas e a gente aprisiona eles e a gente faz essa sociedade moldar através da gente. Fazer o negócio funcionar para a gente, não para os seres humanos, né? Eu não sei se alguém falou sobre isso já, mas foi refletindo, né? Pode ser que, não sei, né? Mas pode ser, até dada a influência, né, dos bastidores de Hollywood, né? Pode ser que tenha, mas dá a impressão de ser uma metáfora edênica também, né? Porque o sono ele estaria representando talvez Adão, né? Que era o ser humano, e ele foi corrompido, né? Para que ele pudesse ter a decisão dele, né? O conhecimento do que o que que é bem, o que que é mal, né? E a partir dali ele ter as próprias decisões dele, assim como aconteceu, narrado no Gênesis, né? Com Adão, né? Então ele é provocado, né? A pensar por si só e tomar decisões próprias, né? E é legal que tem essas cenas para corroborar com o seu argumento. E ele começa a dialogar com a menina que mexe, né, no cérebro dele. E ela foi instruída pela empresa depois de toda a repercussão, né? O dono da empresa falou para limpar a memória dele. E ela não queria, né? Porque ela percebeu ali que estava surgindo uma consciência e ela, por ser uma das criadoras, né? Seja das programações robóticas, tal, dela ser uma das pensadoras daquilo, achou a criação linda, né? Então parece que é um ser humano na posição ali de Deus, né? Você não vou destruir uma Uhum. coisa tão linda, uma consciência tão bonita que tem poder de escolha, tanto que o Sony ele é confrontado por ela várias vezes, mas Sony assim, o Sony olha para ela com um olhar meio triste e tal, assim, mas eu só fiz o que eu fui criado, ele vive falando que o cara é o criador, né? O Lenin, né? Mas eu só fiz o que meu criador me fez a pensar, a ser, entendeu? Eu não fiz porque eu fiz por mal, né? Ele várias e várias vezes ele dialoga e ela começa a fraquejar, né? E não destrói ele no fim das contas por causa disso. Tem também um quê disso, né? De criação e criatura, né? Será que o ser humano, olhando aquilo ali, teria que estar muito sob risco de vida para querer erradicar, né? Porque tem uma relação ali, né? Meio que narcísica, né? Meio de narcísio, né? Ah, o que é bonito é Sim, o espelho, né? Ali é um ser humano, o ser humano criou isso, a gente, com a nossa capacidade de criar, né? E vem aquele orgulho junto, né? É complicado. toda a premissa, né, dos robôs serem humanoides, né, aquela questão do façamos o homem, né, nossa imagem e semelhança, né, e o homem vai e busca, com a oportunidade que tem de replicar alguma coisa, ele quer na mesma feição, na mesma figura, né, inclusive com a arte de pensar por si só, né, que é o livre-arbítrio. Por enquanto, os robôs são escravos, né, da nossa vontade. E a pessoa, né, o pessoal nesse campo de pesquisa quer justamente a independência, né? Que ela não pensem por si só aí e aprendam, etc, né? Bem parecido, dá para fazer uma alegoria legal. Voltando para as três leis, a gente pode pensar o seguinte: elas sempre pensam, as primeiras, né, e as mais importantes, da preservação humana, a terceira é da preservação robótica. Então, a preservação robótica vem sempre em segundo, terceiro lugar, não vem assim em primeiro lugar. Então, se você, vamos pegar, talvez no filme tenha rolado isso, né? Dois humanos brigando entre si. O robô ele deixa a briga rolar, ou ele vai lá, entra no meio e separa os dois para os dois não brigarem. Qual que seria a função correta de se fazer nesse sentido, baseado nas três leis, Silas? Essa é apartar a briga, né? Mas ele vai apartar a briga, se ele apartar e machucar um ser humano no processo. Ele tem que fazer esse cálculo, né? E aí, se ele não faz o cálculo, a única forma dele escapar desse looping, né, que ele está aí, né, de problemas que pode ocasionar, é literalmente prender os seres humanos em lugares diferentes para eles não brigarem entre si. Então, se surgisse um conflitozinho, um conflito que sequer duas pessoas, não precisava ser uma muvuca de gente.
já teria mais ou menos a procedência, né, para você pensar que a inteligência artificial ia literalmente aprisionar todos os seres humanos, porque o primeiro pretexto que desse ia falar que ia ser para preservar a preservação humana. Entendeu? Você não estava ali para aprisionar os seres humanos se aprisionaram nesse sentido, entendeu? Tá protegendo você e de vocês mesmos, né? E aí a gente pensa na terceira lei, né? Que eu não sei se como é que eles iriam contornar a máquina, né, ou a inteligência artificial. Ali fala, né, que se o ser humano, ele sempre tem que respeitar a ordem humana. Se o ser humano mandasse, assim, olha, e não vou falar do Sony, vou falar dos demais, modelo A12131, eu mando que você agora se desmonte na minha frente e se desligue. Não pode. Ele pode, porque ele vem em último caso, entendeu? Primeiro tem que obedecer os seres humanos, não pode criar dano nos seres humanos. Ele tem que pensar na autopreservação depois da ordem e da preservação humana, entendeu? É a terceira lei. Então, será que o fim da guerra? Eu não acho que não ia rolar, porque a máquina já tinha, né, a inteligência artificial já tinha passado por isso. Ela já estava contornando, achando buracos nas três leis para conseguir fazer as coisas rolarem, claramente, né, obviamente. Então, como é que ela ia contornar se vários humanos falassem para as máquinas se desmontarem, para elas pararem? Inclusive, teve exemplos disso, né, no meio do filme, que a senhora que estava sendo guardada pela máquina, que eu acho que era a mãe do Will Smith no filme, não era? Ou era tia, tal, não lembro se era avó, que ele de vez em quando ia na casa dela, né? E quando ela foi, ligou a luz vermelha do robô, né, ela falou assim, para com isso, ela aponta o dedo para ele, não faz isso. Ele não fez nada, mas ele foi meio que encurralando, né, ou foi empurrando ela contra a parede para ela ficar numa região, ou seja, ele não agrediu ela, mas ele não parou. Então a terceira lei, né, ou a primeira lei, né, de obediência já tinha sido traspassada. Porque se ela falou não e ele continuou, né, é porque ele não estava mais obedecendo as três leis, ele não estava mais pautado pelas três leis, né? Já tinha uma Ele já consciência estava por com um trás. comportamento falho, né? Exato. É aí que a gente pega que foi muito além disso. Eu acho que ali a máquina ela ia usar o pretexto inicial para aprisionar, mas depois ela ia tomar leis próprias, né? Ou decisões próprias. Ela já estava além das três leis, né? A inteligência O filme artificial. tem também essa questão, né, da substituição do item defeituoso, né? Então, um dos androides lá apresenta um problema, eles prende e tal, fecha, leva para trocar, né? Traz um novo, e eles estavam substituindo as frotas, né? A gente percebe ali que tem os positrônicos, né? E o foco dos nove contos é essa relação em sociedade, né? Como é que funcionaria e tal. Hoje a gente está vendo, né? Cachorro robótico, que não é humanoide, e outros, né? Para fins militares. Como é que ia funcionar essas três leis em cima de robôs voltados a atacar? Que esses robôs não foram feitos para dialogar com o ser humano, para ele pensar se aquilo ali ia causar dano ou não, para ele pensar na autopreservação humana e na autopreservação robótica. Nada disso. Ele foi feito para combater. E quando ele tivesse que combater outros seres humanos que não fossem os que estão rodeados nele dentro daquele país, por exemplo. Será que essas três leis, se fossem bases, se no futuro eles usarem, né? E lembrando, isso daí é um autor de ficção científica, hoje ele é muito valorizado no meio da robótica e do desenvolvimento, né, para esse lado, porque ele foi um dos primeiros a introduzir, né, esse tipo de pensamento, de questionamento em relação a robôs e humanos, né? Como os robôs iam interagir com os seres humanos, o que ele teria que respeitar ou não. Mas a gente pensa assim, robôs que são armamentos, robô cabeça de canhão, robô com braço robótico com arma na ponta. Sei lá, a gente está falando de cachorros e não só humanoides, né? P800. Isso, exato. E a gente viu também em outras obras como Matrix também no Animatrix, né? De máquinas sendo feitas para fins militares, para defesa e para ataque. Como é que você ia ajustar esse tipo de lei? Será que você pode matar seres que não são do seu país, por exemplo? Como é que você vai dividir? Será que, por exemplo, não pode se matar civis? Mas o que ia ser considerado civil? Ele teria que ter uma base de dados para saber o que é civil e o que não é. Porque o ser humano pode andar com roupa de civil, ele pode simplesmente andar e dar um tiro na cara do robô. Como é que ele ia separar um do outro? As leis teriam que ser ajustadas, né? Que outro tipo de lei que você acha que seria importante, Silas, dentro de um ambiente de guerra, para máquinas que são feitas para guerra? Fora essas três leis, né, de preservação, é difícil acreditar que elas iam respeitar, porque o objetivo delas não é esse, né? Preservação humana. Não, até lá talvez uma lei que proíba, né, a programação anti-etnia, né, com reconhecimento. Tem depende do o país, né? É fácil você identificar traços, né,
no rosto, genético, e a inteligência artificial já reconhece isso, né? Esses traços. Então, esses robôs certamente vão ser equipados com alguma coisa parecida, né? Como que vai reconhecer o alvo, né? Vamos supor que os robôs comecem a obedecer à constituição local de cada um dos países, né? E aí tem que ser direito de ir e vir e outras coisas, para garantir, para não ter golpe de Estado, por exemplo. Se a gente imaginasse que tem um cara entra no poder, ele tem esse ferramental todo. Dentro da programação dos robôs, sempre constar a Constituição e sempre respeitar o direito de ir e vir das pessoas, o direito de pensar livre, etc., né? Vamos lá, se a gente coloca na programação. Podia chegar num determinado momento que na lei está escrito que ser humano é considerado o quê? Um ser humano livre, que tem as faculdades mentais de forma correta e tal, etc. Então, ele poderia excluir certas seções de uma Constituição, dependendo. Se for um cidadão nativo, isso é um ser humano, né? Para eles, né? Um cidadão daquele país é o quê? É um cara que nasceu, é um cara que tem pais daquela região. Então, quer dizer que imigrantes podiam ser excluídos, né? Isso aí não é um ser humano. Ser humano são só pessoas que nasceram ali, né? Dependendo do jeito que se molda e São se só livres, instrui. né? Uhum. Exato, e coloca. Mas esses povos que estão aqui são, na verdade, escravos de guerra. Eles não são humanos. Você percebe como é fácil começar a colocar na programação e achar esses buracos ali no meio e inserir buracos de colocar condições. O que é humano? O que é você obedecer à lei de um humano? O que é o princípio? O que se define um ser humano para um robô? Porque ele pode simplesmente olhar para um ser humano, se for um clone, por exemplo. Imagina um clone lidando com um robô. Mas você não é humano, você é um clone. Eu não vou obedecer o que você tem que falar para mim, porque você é um clone. Você não é um ser humano vindo de uma ordem, entre aspas, natural. Você não veio de um outro ser humano. Você é um clone de um ser humano. Você é uma cópia, você não é humano. Então, você teria que como criar, e aí teria que ter uma lei, entendeu? Meio que uma legislação mundial para se lidar com esse tipo de problema. Todo mundo aprendendo ao longo do caminho que vai ter que aprender. Mas pensar que, se você criar poréns para o que se enquadra no ser humano, o que não é um ser humano, por N características diferentes que a gente tem como globo, né? Seja religião, cor, origem, se é do país ou não é, se é imigrante ou não, se é clone ou não, tem muitos poréns que a gente vai ter que lidar e muitas gradações e diversidades, né? Que podem causar E outra, né? problema. A gente falou de robôs que estariam exercendo função de combatentes, né? Robôs militares aí. Imagina um conflito, né? De invasão, de guerra e tal, alguma coisa que seja. E robôs domésticos já são comuns, né? Esse robô doméstico vai defender o ser humano do outro robô, né? Pela ordem das leis, é para ele fazer, né? Ele vai estar numa situação conflitante, porque tem que proteger o ser humano a qualquer custo, né? Mas aí vai ser um outro robô também que, em tese, ele deve proteger a si próprio. Não tem nada contra outros robôs, né? Não, não tem. Essa lei seria interessante, uma alternativa de lei muito boa, né? Como é que seria em. Obviamente, as duas primeiras leis sempre vão falar da preservação humana. Então, se outra máquina atacasse o ser humano, em primeiro lugar, ele teria que defender, entendeu? A integridade humana, né? Obedecer o humano, para depois ele se defender. Então, ele iria para cima de outra máquina, em teoria, né? De acordo com as 6 leis. Você tem um robô, eu tenho um, a gente começa a brigar na rua, o meu robô compra a minha briga, o seu robô compra a sua. Mas na verdade ele vai estar defendendo, né? E aí seria um robô contra robô. A diferença é, se eu entrasse em contato com você, você tivesse um robô e eu fosse te atacar, o que esse robô faria comigo, entendeu? Porque ele estaria defendendo você, Então ele né? não pode te machucar em tese. Então, por Ele exemplo, se teria que me o mobilizar. seu robô vai te defender e o meu robô vai me defender, eles começam a brigar. Isso dá tempo aí você continuar brigando. Então, os robôs teriam que aceitar a pancada enquanto nos protege, entendeu? Exato. Aí depois entra outro robô de outro, cara, do nada entra o robô lá e tenta apartar a nossa briga. Aí entra outro robô para brigar com ele. E aí ia ter uma briga, estilo briga campal, né, de bairro, né, robôs e humanos tudo brigando, ia ficar uma maravilha, né, meu amigo? Poderia ter uma programação interessante, é lógico, isso vai de interpretação do que é o certo ou errado. Então, é, dois seres humanos brigando, certo? Então o robô analisa o cenário. Se eu interferir, eu vou feri-los de alguma forma? Sim. Se eu não intervir, eles vão ficar mais gravemente feridos? Sim. Então eu intervenho. Só que aí, Interviu? só que aí tem um porém. Isso É. já abre um buraco, porque o que é intervivos? E mesmo que ele se machuque, eu estou querendo preservar eles. Ele pode entrar com uma ferramenta, né, no meio da briga, nível de intromissão. A gente sabe disso, né? Você entra com um martelo numa briga, você entra com uma munhequeira, sei lá,
um soco inglês, você entra com uma bazuca no meio do negócio para apartar tudo, porque você entende, se você não falar o nível de intromissão que ele pode ter, você pode abrir um precedente para a máquina, entrar igual um ogro no meio e sair trucidando a galera, porque ela vai estar entrando no meio para intermediar ou para acabar com o conflito. Para acabar com aquele conflito, o que que precisa? Você vai deixar escalonar para a máquina escolher, ela escalonar e acabar com tudo? Entendeu? Teria que ter muitos níveis de programação para impedir que isso acontecesse, né? Para não sair destruindo tudo. Porque senão você vai lá e começa, o cara tá trucidando o outro, um cara muito mais forte que o outro. Você entra no meio, e porque tá um cara se lascando demais, e você trucida o outro, na mesma medida, você coloca a medida igual, a gradação dessa medida, né? Teria que apartar sem suar, né? Entre aspas aí. Então, caso tenha uma força desproporcional. Por exemplo, um dos humanos brigando está armado. Você vai para cima do que está armado. Né? Ou senão, um tem 2 metros de altura, pesa 100 quilos. O outro tem 1,60 m, pesa 70 quilos, né? Então, você tem que ver essa... Mas o objetivo final sempre seria o quê? A preservação, né? E exagero de... A gente falou assim, no caso hipotético do Eu, Robô, que eles só estavam cercando o povo, eles não estavam atacando de fato, né? Ainda, né? Ainda. A gente não sabe o que depois ia desenvolver. Mas imagina esse cenário que o robô tivesse que chegar para cima de um cara armado e ele tivesse que contrapor a força que está sendo colocada em cima dele, e ele exagerasse na medida. Quem que ia ser responsabilizado por exagero de força? Porque a gente tem hoje em dia casos entre humanos de exagero de força policial, ou exagero de força de autoridade, né? Não só polícia, em alguns casos, né? Quem que se responsabilizar por robôs que exagerassem na força? Né? É complicado você chegar e colocar... E como é que seria essa multa? Teria que mudar a lei, né? A lei não só humana, né? Mas a lei que envolvesse os robóticos também, os positrônicos, né? E aí tem uma outra questão, Silas, que a gente não está falando. Por exemplo, a gente está vendo agora a guerra por território em alguns lugares. Como é que você ia instruir dentro da programação para você não entrar no meio, não, né, de fato, né, não ter nenhum tipo de hackeamento, né, que poderia ter e tal, para a máquina não entrar no meio num balanço de poder interno, numa guerra civil? Grupos de facções diferentes começam a não concordar um com o outro. Os robôs não vão poder entrar no meio do caminho, eles saem de vista, ficam olhando de fora enquanto eles se trucidam lá dentro? Será que se eles vissem uma máquina, por exemplo, tem algum grupo de máquinas, a gente já viu isso em filme desde Exterminador do Futuro, até na Matrix, né, que o 4 fala sobre isso, que começa a ter guerra máquinas contra máquinas, né? Não é mais só ser humano contra máquina, né? No 4 é introduzido isso, né? Como é que ia ser, por exemplo, se as máquinas fossem alteradas, né? Essa programação para conseguir ser utilizada para fim bélico? Essas máquinas iam ser obrigadas a entrar na guerra, as que não foram reprogramadas, para proteger os seres humanos. E aí, como é que você ia conseguir diferenciar quem é a máquina que está a favor e contra? Quem é a máquina que está pró-humanos e quem é a máquina que está defendendo os humanos ou é a máquina que está atacando os humanos? Ia virar uma coisa muito difícil, né? Dentro de um mar de máquinas que foram designadas para proteger o ser humano, né? E aí, se uma máquina ela tem uma consciência, ela traspassa essas três leis, ela pode chegar numa medida que a lei não serve para ela, então ela atua embaixo dos panos, entendeu? E aí começar a depor líder que não era para estar no lugar, se começar a aparecer muito com o ser humano por um líder que mais convém aos robôs, né, para conseguir moldar melhor a sociedade, entendeu? E tem uma série de outras coisas que podem acontecer. Se essas leis não estiverem bem amarradas e realmente, né, os robôs tiverem consciência, é um mar para ter um bando de ovelha como ser humano, né, e os robôs lobos, né? O humano conta, mas assim, tá tudo bem, mas não tá, né? Por baixo dos panos tá rolando alguma outra coisa, né? E até o Silas falou várias e várias vezes sobre Detroit Become Human, né? Que são robôs que são muito similares em termos de textura, tudo é humano, praticamente. Se não tivesse o círculo aqui, né, logicamente ia ser visto como humano, né? Andando no meio da muvuca, né? No meio da humanidade. Então, até o Asimov percebeu a ambiguidade que tinha dessas leis, né? E o que definiria um ser humano, o que define um robô? O que seria um robô por definição, né? Se um robô ele tivesse uma composição diferente do que os primeiros robôs, cria uma primeira linha de robôs, e depois você cria uma segunda, terceira, eles fossem melhorando, e aí eles começassem a não ser lata, não ser material muito sintético, né? Robôs feitos com proteínas à base de DNA. Você conseguir replicar, né, pele, você conseguir replicar consciência, né? E como é que seria essa luta interna se esses robôs começassem a produzir proteína, né? Proteína sintética, mas proteína, e tivessem que responder pelo funcionamento do próprio corpo deles, né? Que é meio que autossustentável, produz, cicatriza machucados, etc., tivesse consciência.
Robô, numa lei muito antiga, se não fosse atualizada, ia ser considerado um ser que não tem consciência, que ele respeita o que é mandado, respeita o que são as 3 leis. Mas se ele não se considerar um robô, se o robô não for um robô, eu não me considero robô, então eu posso entrar no meio e fazer o que eu quiser, porque eu não sou um robô. Robô é um ser de liga de titânio, com programação, com uma cabeça que respeita níveis de programação e Limitado, logo. né? Exato, e é limitado a certas ações. A gente foi feito para. Esses robôs foram feitos para servir os seres humanos. Eu não sirvo o ser humano. Eu não sou desse jeito, eu sou autossuficiente. E aí o robô, ele pode achar que ele pode entrar numa guerra humana. Ele pode entrar num contexto, tendo muito mais vantagem, sendo composto de outra forma. Então, até a Se definição de emancipar, né? robô. Exato, e até a definição de robô. O que é robô? Né? Para um robô. Ou para um robô que não sabe que é robô, né? É complicado, né? Não é tão simples, né? E a questão da lei que fala de dano ao ser humano, o que constitui dano, né? A É só programação. físico, emocional também, né? Exato. O que é um tipo de dano que poderia ser considerado? Será que se o é o famoso assim, só foi lá e deu um tapa na peruca dele, só deu um pedala nele, não aconteceu nada com ele, ele só saiu andando, um humano. Um robô pode dar um pedala no ser humano? Ele pode fazer um samba teves, fazer ele sair andando no meio da rua? Não, não pode. Mas isso tem que estar claro do que é um dano. Vai ter que ter uma lista extensa, porque se tiver um buraco do que é, isso não é considerado dano. O robô vai olhar ali a situação, isso não é dano. Dá uma, dá uma cutucada no furico o cara ficar esperto. Isso não é dano, É um isso é pulo só para ficar pirata. esperto. Que um robô possa cometer para ele reduzir dano, entendeu? Um dano coletivo. Quais são os níveis de dano? Para ele evitar que uma catástrofe ocorra. Ele pode deixar um ser humano cair de um precipício para não cair 200, entendeu? Humanos nesse processo. Ele vai estar causando dano com a alternativa dele de se eximir de fazer alguma coisa, ou ele segurar 100 para matar um. Ele vai estar causando dano indiretamente ao se eximir de fazer aquilo ali, ou, entendeu? Ele acabou deixando, um caiu, é culpa do robô que ele deixou cair ali? Ele tem que ser culpabilizado porque aquela pessoa caiu? Então, até a lei nesse sentido teria que mudar, né? Teria que ter mais nível de programação e a lei para os robôs, o que está impregnado ali dentro. Ele não pode deixar nenhum ser humano morrer no processo. Nenhum deles. Não só um. Se sistemicamente, ou se um grupo de humanos ele conseguir salvar 100 e deixar morrer um, é causar dano ao ser humano. Então ele transgrediu uma lei. Então ele tem que voltar para ser alterado, para ser reprogramado, para ser limpo. E pensar no dele, né? Será que eu vou estar transgredindo para eu me preservar? Será que eu estou pensando será que eu estou pensando na minha preservação ou na preservação humana quando eu tomo essa decisão, né? É até um ponto interessante, porque não, a gente só comentou um exemplo do talvez uma briga, né? Talvez eu olhe, cruzo o braço e fala, não, vou intervir. Falo assim, não cabe a mim ferir ser humano, né? Então, Mas a lei indireta é o seguinte: se os dois se pegam e um morre, é dano ao ser humano. O ato de passividade dele de deixar os dois se pegar então, na. Entendeu? E aí mas a um lei da morre. programação é o seguinte, né? O robô vai pensar assim, eu não posso causar dano a um ser humano, né? Nem voluntário, nem por omissão, né? Ah, é o omissão obriga ele a intervir, né? Mas é isso, se você chegou até o fim desse vídeo, porque você gostou do conteúdo, deixa o joinha pra gente, se inscreve no canal, compartilhe com um amigo. Também estamos no Facebook e no Instagram, @BecDoFuturo.